Geometria analítica. Hoje nós vamos estudar distância entre ponto e reta. Bora lá ver essa matéria? A distância entre um ponto P e uma reta R, ela é dada pelo comprimento do segmento que vai do A até o P, em que A é a projeção ortogonal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus do ponto P sobre essa reta R. Vamos lembrar que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Para calcular essa distância que existe entre um ponto e uma reta, é necessário conhecer essa fórmula aí, ó. A distância módulo de ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa fórmula parece que ela é complicada, mas vocês vão ver nos próximos exercícios que não é tão difícil assim de resolver. Essa equação geral ela está dentro do módulo, por quê? Porque não existe uma distância negativa. Então, sempre a resposta aí, por mais valores que você substitua na fórmula, a resposta vai ter que ser positiva. Então, por isso que a equação aí ela está dentro do módulo. Vamos resolver alguns exemplos. O primeiro tem o título: determine a distância entre o ponto P, que tem as coordenadas 1 e menos 5, lembrando que o 1 é x e o menos 5 é o y, e a reta R, dada por 3x menos 4y menos 3 igual a zero. Lembre-se que a equação geral da reta ela é ax mais by mais c igual a zero. E o ponto P aí ele tem coordenadas x e y. Quais foram os dados fornecidos pelo exercício? Que o A vale 3, que o B vale menos 4 e que o C da equação vale menos 3. E o ponto XY, o ponto formado pela coordenada XY, o X vale 1 e o Y vale menos 5. O que nós vamos fazer com essas informações? Nós vamos substituir na fórmula. Olá! Vamos fazer o exercício usando essas informações que foram dadas no enunciado. Bom, determine a distância entre o ponto P, que tem as coordenadas 1 e menos 5, e a reta R, que é a equação dela é 3x menos 4y menos 3 igual a zero. Quais foram os dados do exercício? O A vale 3, o B vale menos 4, o C menos 3, o X vale 1 e o Y vale menos 5. Substituindo na fórmula da distância entre um ponto e uma reta, o que nós vamos ter? Distância a gente não sabe, o A foi dado que é 3, o X do ponto é 1, o B da equação é menos 4, o Y do ponto é menos 5 e o C da equação é o menos 3. Embaixo, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O A é 3 e o B é menos 4. Eles estão ao quadrado. Você sabe que a gente tem que resolver primeiro as multiplicações. Então, nós vamos ter 3 vezes 1 é 3, menos 4 vezes menos 5 é mais 20, e mais vezes o menos 3 dá menos 3. Na parte de baixo, no denominador, nós vamos ter 3 ao quadrado, 9, e menos 4 ao quadrado, 16. Isso vai ser igual a quanto? 3 mais 20, 23, tira 3, dá 20. 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Módulo de 20 é 20. Por quê? Módulo é sempre o resultado positivo, né? Então, nós vamos ter 20 dividido por 5 é igual a 4. Segundo exemplo, determine a distância entre o ponto A, que tem as coordenadas 3 e menos 6, ou seja, o x é 3, o y é menos 6, e a reta 4x mais 6y mais 2 igual a zero. Os dados do exercício é A 4,
B, 6 e C, 2. O x do ponto A é 3 e o y do ponto A é menos 6. Substituindo na fórmula da distância entre um ponto e uma reta, nós vamos ter distância igual A vale 4 vezes o x, que vale 3, mais o B, que vale 6, e o y, que vale menos 6, mais o C, que vale 2, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A vale 4, então 4 ao quadrado, e o B vale 6, então 6 ao quadrado. Resolvendo as multiplicações e as potências, né, quando a gente tem aí uma expressão numérica, nós vamos ter 4 vezes 3, 12, mais 6 vezes menos 6 é menos 36, mais o 2. No denominador, nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, e 6 ao quadrado, 36. Juntando os termos aí, nós temos 12 menos 36, dá uma dívida aí, fica devendo 24, mais 2 fica menos 22. Então, módulo de menos 22. No denominador, nós vamos ter 16 mais 36, 52. Esse 52, a gente não tem raiz quadrada dele. Então, nós temos que fatorar 52 dividido por 2, que dá 26. 26 dividido por 2, que dá 13. E 13 dividido por 13 vai dar 1. O que nós vamos conseguir tirar da raiz quadrada? Somente que tiver expoente 2. No caso, 2 ao quadrado. O 2 sai e o 13, que não tem expoente 2, fica dentro da raiz. O módulo de menos 22 é 22. Veja que essa fração ela pode ser simplificada. 22 dividido por 2 é 11, 2 dividido por 2 é 1. Então, nós vamos ter 11 sobre 13. Lembra que a gente não pode deixar radical no denominador da fração. Então, nós devemos racionalizar, multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por um número que a gente consiga tirar essa raiz aqui de baixo, né, do denominador. Então, no caso, é a própria raiz quadrada de 13. Então, vai ficar 11 vezes raiz de 13, vai dar 11 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá raiz de 169. E a raiz de 169 é 13. Esse resultado é o final aí. A distância entre o ponto e a reta é 11 raiz de 13 sobre 13. Como calcular a distância entre retas paralelas? Bom, imagine um exercício aí. Determine a distância entre retas paralelas R, dada por x mais 2y mais 5 igual a 0, e S, dada por x mais 2y menos 3 igual a 0. Como as retas são paralelas, temos que os coeficientes angulares são iguais, formando um ângulo de 90 graus. Observe aí o desenho abaixo. A reta R e S são paralelas. Para calcular essa distância entre essas duas retas, nós devemos fazer o seguinte. Nós devemos pegar uma dessas retas dadas, a R ou a S. Escolha uma coordenada qualquer para o ponto P, ou seja, dê um valor para o x. Substitua na equação escolhida e encontre o y. Se eu usar, por exemplo, a reta R, x mais 2y mais 5 igual a 0, e substituir o x por 1, esse 1 não tem que ser 1, pode ser qualquer valor, mas 1 é o mais fácil, né? Então, nós vamos substituir por 1. Acharei o par y. Olha bem, x mais 2y mais 5 igual a 0. Substituindo x por 1, nós vamos ter 1 mais 2y mais 5 igual a 0. Juntando 1 com 5, nós temos 6. Então, nós vamos ter 2y mais 6 igual a 0. Isolando o y, nós temos 2y igual a menos 6. Deixando o y sozinho, nós vamos ter y igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, nós temos que o ponto P, esse ponto que a gente não sabia as coordenadas dele, nós substituímos o x por 1, então o x vale 1, e encontramos o y igual a menos 3. Então, as coordenadas do ponto P é 1 e menos 3.
Então, continuando o exercício, agora eu use a outra reta que a gente ainda não utilizou. No caso, a gente vai usar a reta S. X mais 2y menos 3 igual a zero. Onde o A da equação vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. O ponto que nós encontramos foi x valendo 1 e o y vale menos 3. Usando a fórmula da distância entre um ponto e uma equação, nós vamos encontrar distância igual ao módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo na fórmula, vamos ter distância igual a 1, porque o A vale 1, vezes o x que vale 1, mais o B vale 2 e o y vale menos 3. Então, mais 2 vezes menos 3, mais o C que vale menos 3. Isso tudo vai ser dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo a multiplicação, nós vamos ter 1 vezes 1, 1. 2 vezes o menos 3 é menos 6. Mais vezes o menos 3 é menos 3. Dividido por 1 mais 4. Porque 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Juntando 1 menos 6 menos 3, nós vamos ter menos 8, módulo de menos 8, dividido pela raiz quadrada de 5. Lembre-se que o módulo de menos 8, módulo é sempre positivo, então o módulo de menos 8 é 8. E que também não podemos deixar esse radical no denominador de uma fração como resposta. Por isso, vamos racionalizar o denominador, multiplicando a parte de cima da fração e o denominador da fração por raiz de 5. 8 vezes a raiz de 5 dá 8 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é 5. Então, a distância entre as duas equações, entre as duas retas, é 8 raiz de 5 sobre 5. A distância entre as duas retas é 8 raiz de 5 sobre 5. Bora fazer as atividades do PET da terceira semana do volume 3? Estou morrendo de saudade de vocês.